Gênesis capítulo 31. Então veio a Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente, e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhe disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável, como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabes que com todo o empenho tenho servido ao vosso pai, mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizeste mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listrados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listrado. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e mudeu a mim. Pois chegando o tempo em que rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonho que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia, e lhes disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado, todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Pada-ara, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. E Jacó lucrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo que ele pertencia. Levantou-se, passou a Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo seus irmãos, saiu no encalço por 7 dias de jornada, e alcançou na montanha de Gileade de noite. Porém veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada, porque fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamborim e com harpa, e porque não me permitiste beijar meus filhos, minhas filhas. Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, e disse: guarda-te e não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudade
da casa de teu pai? Porque me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois ao calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os puseram na sela de um camelo, e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não a achou. Então disse ela ao seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano da minha mão e requerias tanto o furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teus rebanhos. 10 vezes me mudaste salário, se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque. Por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, o rebanho são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirvas de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai as pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Gergassaduta. Jacó, porém, lhe chamou Galiede, e disse: Labão, seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. E por isso lhe chamou Galiede e Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julguem quanto estivermos separados um dos outros. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei a montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai, e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. Gênesis 32.
Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Enquanto os viu, e disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou assim: falareis ao meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morrerei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Manda comunicá-lo ao meu senhor, para longrar mercê a sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo com ele estava, e os rebanhos e bois e os camelos, pois disse: se vier Esaú a um bando e ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dizeste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei e descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre o rebanho e rebanho. Ordenou o primeiro, dizendo: quando Esaú meu irmão te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti, responderás: são de teu servo Jacó. E é presente que ele envia ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú, quando vós encontraste com ele, direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Pois dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transportou o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Diste este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó dizer: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó
Peniel, pois disse: vim a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Gênesis capítulo 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, pois as servas de seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas e elas seus filhos, e se prostraram. Chegando também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou-lhe Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para alongar mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se longrei mercê diante de ti, peço que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele, até que o aceitou. E disse Esaú: partarmos e caminhemos, e eu seguirei junto a de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos não têm-nos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar de mais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, desfez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padaara, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou sua tenda junto à cidade, a parte do campo onde armará sua tenda. Ele a comprou dos filhos de Armor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel.